Olá, turma, muito boa tarde. Hoje estamos aqui nesse mesmo bate-canal falando sobre o quê? Perfumes. Que aula cheirosa que vai ser. Olha só, vou começar iniciando o compartilhamento de tela com vocês, ó. Vocês possam ver aí, o mesmo que eu. Okay? Trouxe uma mensagem muito interessante que ela diz que nós somos para Deus com o perfume de Cristo. O que isso quer dizer? Que nós somos pessoas cheirosas, não só pelo cheiro olfativo, mas pela presença agradável. É assim que nós devemos ser para as outras pessoas. Deus já nos considera assim. E a partir de agora, então, que a professora trouxe essa mensagem para você, repense como está sendo estar em sua companhia. Que as pessoas sintam prazer, um aroma suave da sua companhia, ok? Vamos fazer uma revisão aí? O que a professora viu na aula passada? O que a gente falou? Falando sobre a maquiagem, os produtos da maquiagem, ou seja, quais são os componentes, o que é importante ter dentro de uma maquiagem? Tenho certeza que você nunca mais vai esquecer, que é o filtro solar, porque maquiagem não é só para nos embelezar, com certeza, todos nós queremos nos sentir belos, porém, nos sentirmos belos e saudáveis. Para isso, existe lá, tem que tomar muito cuidado com maquiagem perigosa. São as maquiagens, os batons que contêm um alto índice de chumbo. Tem que ficar muito atento, principalmente aí as gestantes, quando você for estar realizando a venda, para o seu cliente orientar a respeito do uso da tintura. O que contém dentro do batom, da tintura, do pó? A professora falou da função da base. Os produtos novos que estão entrando aí no mercado, que são os baby creams ou CC cream, que são produtos que eles fazem o quê? Eles trazem cor, vida ao nosso rosto e ao mesmo tempo nos protege. Interessante, né? E que também temos que tomar muito cuidado durante o uso dessas maquiagens, as alergias, o que deve colocar, como se deve cuidar dos pincéis. Mas hoje a professora não vai falar na íntegra sobre isso, não. Entra lá no grupo, veja o vídeo da aula passada. Se ainda fica com alguma dúvida, utilize a apostila como material de apoio. Ficou em dúvida, coloca no grupo que eu estou à disposição de vocês, ok? Porque hoje o nosso assunto é o quê? Perfumes. Vamos falar um pouquinho, então, o que é a pirâmide olfativa, a família olfativa, existem tipos de perfume, as formulações dos perfumes, o que mais? A aplicação, a conservação, enfim, tem muita coisa para a gente falar aí sobre esse assunto. Só que tem um detalhe. A professora vai começar falando para você a história do perfume. Então, é bem sucinta a história. Fala que se uma fragrância de um perfume, ele pode ter até 300 ingredientes. Você fala, nossa, 300 num único? Sim. E aí, os primeiros usos de perfume, eles estavam relacionados mais a quê? A rito religioso. O que isso quer dizer? Iam-se fazer cultos de adoração a deuses ou a Deus, enfim, nessa época, independente, é rito religioso de várias religiões, utilizavam-se então os perfumes através dos vegetais, as propriedades naturais, ou seja, as propriedades essenciais, tinham fragrâncias assim maravilhosas e principalmente, né, para aqueles que queriam se achegar a seu Deus, queriam uma resposta de seus deuses, levavam que os perfumes, conhecidos como as mirras. Nossa, a mirra é perfeito. Esse uso cotidiano, que a professora ia falar para você a respeito do uso do perfume, ele remetia principalmente lá no Egito. Lá no Egito, havia vários escritos egípcios que faziam essa documentação desse uso do perfume como os membros mais destacados da sociedade. Ou seja, o perfume ele não era utilizado para que você trouxesse algo agradável ali quando você chegasse. Por quê? Quando surgiu a história dele, era para cultuação. Não era para embelezamento ou para, não é essa palavra que eu ia falar, para trazer algo agradável. Era para levar algo agradável, não trazer para si, ok? A origem do nome perfume vem do perfumum, ou seja, é uma palavra latim. Significa que é fumaça.
Ou seja, vem de encontro com tudo que eu estava falando. O perfume, ele é usado em ritos, juntamente com incensos, para se levar coisas agradáveis a seus deuses, ok? O que mais? O autor da perfumaria, um exemplo, quem foi a primeira pessoa que foi citada ali? Vou falar sobre ele, olha só. Os perfumes, eles eram usados também em embalsamento de múmia. É assim, ó, a professora lá no projeto de anatomia falou a respeito disso, aonde se usava lá as mirras, os óleos aromáticos. Então, desde essa época ali das múmias, usavam-se os perfumes. Então, foi entre os antigos gregos que surgiu aí a perfumaria, ou seja, recebeu um tratamento sistemático, tanto no fazer em ritos como no corpo. Opa, é complexo o nome dele. Teófastro, olha que nome, né? Ele é considerado um dos primeiros, se não for o primeiro, tá? Ele escreveu sobre a arte da perfumaria. Esse autor, ele publicou sobre perfume 325 anos antes de Cristo. Ou seja, há muito tempo já se fala sobre as fragrâncias, sobre o proveito do uso da botânica, dos vegetais, da mistura. E hoje vocês vão entender cada coisa que tem dentro do perfume que, olha, pasme, você vai gostar e se admirar. Mas vamos lá então, ó. Do que é composto um perfume? O perfume é composto de uma mistura de 3 componentes básicos. Dentro de um perfume tem óleos essenciais ou essências. Ou seja, o perfume ele pode ser essência natural ou até mesmo uma essência chamada essência sintética. Como é que funciona isso? Funciona assim, ó. Um perfume, ele é extraído, eu vou falar daqui a pouco o que você precisa para se extrair, é a diferença que você encontra no preço de alguns perfumes. O perfume importado ele é muito mais caro do que o perfume natural. Hoje eu vou falar sobre isso. Sabe por quê? Porque funciona assim, ó. É uma diferença muito grande entre um e outro? Sim. Essência natural precisa-se muito da matéria-prima para se chegar a uma pequena quantidade. Agora, a essência sintética não, é totalmente diferente, ok? A professora está fazendo chamada aqui. Se você não conseguiu assistir a aula online, o que você vai fazer? A professora vai colocar esse vídeo lá no grupo e você vai fazer o que? Vai assistir, preencher a atividade para garantir a sua presença, ok? Então, assim, além da essência natural e sintética, então se a professora pergunta na atividade, o que é composto no perfume? Óleos essenciais ou essência. As essências são naturais e sintéticas. E existe os fixadores, ou seja, o que é um fixador? São substâncias que são utilizadas para retardar, ou seja, até impedir a volatização, ou seja, a evaporização dessa essência ou desse óleo, conservando ele por mais tempo, mais cheirosinho. Também tem perfume que ele vai ficando antigo, ele vai ficando horrível. É porque o fixador dele, às vezes, não é bom. E existe o terceiro ingrediente ainda, terceiro componente que é composto do perfume, os diluentes. O que é um diluente? Eles são utilizados para dar preparo a essa concentração. O que isso quer dizer? É que não fique muito forte. O mais comum aqui é álcool e água, ou seja, a quantidade depende do tipo de perfume. Existem vários tipos de perfume? Sim. Existe uma diferença daquele perfume que você passa e a fixação dele é muito mais prolongada. Ou seja, às vezes o diluente que ele foi utilizado faz toda a diferença, ok? Mas antes da gente entrar aí nesse assunto, eu quero que você saiba então. O perfume ele é composto por 3 componentes básicos. Óleos, seja eles naturais ou sintéticos, fixadores e diluentes, tá bom? Olha só. O que é um óleo essencial e o que é essência? Óleos essenciais, eles são 100% de produtos naturais, ou seja, é extraído do fruto, da flor, casca, enfim. Vai depender de que tipo que é esse perfume. Eles são concentrados, ou seja, traz benefício tanto para o corpo quanto para a mente. Isso, a professora não vai entrar muito em detalhes. Mas para que você saiba, existe uma terapia chamada aromaterapia. A aromaterapia,
ela também ajuda a equilibrar o ambiente. Já trabalhou num ambiente que tem um cheiro muito forte? O cheiro forte pode atrapalhar até o processo do seu trabalho. E olha, outra coisa, a aromaterapia, ela é muito utilizada na pessoa da terceira idade. A aromaterapia, por quê? Para auxiliar ali na parte cognitiva, fazendo com que o cérebro se lembre de coisas do passado. E isso ajudando ao quê? A exercitar o cérebro. E a aromaterapia, ela comprova que há uma eficácia nos pacientes que realizam esse tipo de terapia. Então, muito interessante. Em algumas farmácias, farmácias de homeopatia, farmácias fitoterápicas, elas vendem os óleos essenciais. E o óleo essencial, propriamente dito, ele é caro. Ele é caro, é como eu citei para vocês, porque é extraído 100% do fruto. Um exemplo, a essência é sintética, ou seja, ela é artificial. É como se você fosse fazer um bolo e utilizasse aroma de morango. É aroma artificial. É diferente de você fazer o mesmo bolo, a mesma torta, utilizando morangos naturais. O custo é maior, mas o benefício também, ok? Então, quando você vai fazer aromatizante, por exemplo, para o ambiente, o cliente vai lá na farmácia comprar essência. Tem algumas farmácias que vendem essências de cheiro. Se o cliente for utilizar esse óleo essencial para colocar no umidificador, agora que é época de calor, colocar essências de frutas, isso ajuda. Então, foi comprovado através de pesquisas que isso ajuda na recuperação do cliente, tá bom? Então, para que vocês saibam a diferença de preço, por que o óleo essencial é caro, porque é natural, e a essência porque são artificiais. Ou seja, essência não produz benefício terapêutico. Ele produz o bem-estar, você sentir um cheirinho gostoso ali. Mas, a nível do benefício terapêutico, são os óleos essenciais, tá bom? Existe também a pirâmide olfativa. O que é isso? Para a criação de um perfume, precisa-se utilizar a pirâmide olfativa. Ou seja, os especialistas dizem que é uma arte. Ou seja, para se formar ali o perfume, a nota olfativa é chamada de blend, ou seja, mistura. É considerado ali essa mistura, essa sinfonia aromática, né? Ou seja, para se chegar a um cheiro onde vai trazer um bem-estar para quem está utilizando, ele é possível identificar facilmente. Porque nas notas olfativas compõem um determinado perfume, ou seja, isso há uma divisão. Existem notas de saída, notas de corpo, notas de fundo. Você vê que tem pessoas que ela não tem, ela perde um pouco o olfato. Principalmente o fumante, pessoa que usa droga. Tem algumas pessoas especificamente, para você ter uma ideia, até no tratamento do Covid, há muitos relatos de clientes que perderam grande parte do olfato por causa da doença. Então, tem algumas doenças que ela mexe com o olfato da pessoa. Os animais, ó, pra você ter uma ideia, tem um cliente ali que usa um perfume muito forte, até o bichinho sofre. Então, tem pessoa que fala assim, já ouviu alguém dizer que ela toma banho de perfume? Ela toma banho porque ela passa desde o cabelo até a planta do pé, e ela fala, mas eu não estou sentindo o cheiro. Porque existe algo chamado intolerância olfativa. Você, quando usa muito tempo o mesmo perfume, você vai sentindo cheiro. Chega uma hora que você pode tomar banho com perfume e você não consegue. Porque qual o motivo principal que isso acontece? É por causa da intolerância olfativa. Por isso, conheço pessoas que às vezes fumam e ela faz o quê? Ela não está sentindo cheiro, que ela tá com o cheiro do cigarro, ela vai passar perfume em cima. Ela não vai sentir nem o cheiro do cigarro nem do perfume. O que vai fazer, de repente, ajudar ali naquele momento, é igual você ir na farmácia e querer sentir cheiro de perfume, vários cheiros. Chega uma hora você não sente, é 3. No quarto, você tem que ter o café. O café é um neutralizante natural que ele auxilia aí no quê? Nessa mistura, nessa intolerância olfativa. Cheirou 1, cheirou 2, passou no terceiro, você já não consegue mais. Mas vamos lá entender um pouquinho o que é essa pirâmide olfativa?
Essa pirâmide olfativa, ela é composta por notas de saída, ou seja, é o cheiro que quando você borrifa um perfume ali, o perfume, o que ele faz? Ele dura e some, uns minutinhos já some. Ali é uma nota de saída. Ou seja, normalmente é composto por fruta cítrica, por rosas, por flores. Então, essa nota de saída é aquele cheirinho melhor. Você borrifa, daqui a pouquinho você já não sente mais ele. Essa mistura está dentro do perfume. Existe a nota de corpo, que é um aroma que a gente sente na sequência. Você vê que o perfume você cheira, você faz assim, seu cérebro identifica. Essa segunda vez que você cheira, é a personalidade do perfume. Quando ele é doce, quando você dá esse cheiro, você vai sentir como se entrasse lá dentro. Então, esse cheiro é o que as pessoas sentem por mais tempo, chama nota de corpo. E isso, normalmente, também são determinados tipos de flores que tem ali dentro. E a nota de fundo? O que é a nota de fundo? Ela é o que dá o maior poder de fixação, ou seja, é o que faz o perfume ficar por mais tempo. Normalmente são especiarias. O que é isso? É sândalo, mânster, é couro, madeira, canela, baunilha. Você vê quando você usa um perfume muito doce, mesmo tempo depois, se tiver uma boa fixação, você faz assim, você sente o cheiro. Por quê? Porque a nota de fundo, ela tem especiaria. E a especiaria que faz esse perfume ter uma fixação. Ó, então vamos lá. Nota de saída é a nota de cabeça, ou seja, ele é o que evapora primeiro quando você passa um perfume. Então, vamos supor, tem lá na sua farmácia, no setor de perfumaria, você fala, não, professora, eu gostei aí do projeto de odontologia, gostei dessa parte de perfumaria, eu quero me especializar nela. Então, você vai entender que se você pegar um perfume, você vai passar, e é primeiro cheiro que é percebido, mas dura um minutinho já, você faz esse cheiro, não sente mais, chama nota de saída, ok? Nota de corpo é a nota que fala que é a nota de coração. Ela permanece por até 4 horas após a aplicação. Aplicou, você vai fazer assim, 4 horas, você volta lá, chama nota de corpo. É esse que eu falei para vocês, que algumas pessoas dizem que o perfume tem muito a ver com a personalidade. Eu, às vezes, eu até acredito nisso, viu? Só que esse cheiro que a pessoa sente por mais tempo, são diversos tipos de cheiro. Desde doce, cítrico, vou falar daqui a pouco, amadeirado, é de acordo com a família do perfume que você utiliza, tá bom? Existe a nota de fundo, ou seja, ela não evapora, a difusão dela é lenta, fica por até 5 horas. É elas que eu mencionei anteriormente, que são feitas à base das especiarias. Então, dentro dos principais perfumes, tem especiarias, professora? Tem especiarias. Nossa, como assim? N. Não vou nem citar algumas aqui, deixei aqui em destaque para você. Tenho dúvida a respeito disso. Dá uma lidinha, está lá na sua apostila, na página 93. Então, olha só. Como tem nota de saída, nota de corpo, nota de fundo, o que a professora quer que você saiba? Essas notas aí, elas podem ser vegetal, tem alguns que são animais. Eu trouxe uma surpresa que eu vou te contar daqui a pouco. Você vai falar, nossa, professora, nunca passou pela minha cabeça. Então, essa nota pode ser vegetal, animal ou sintética. Natural, como eu falei para vocês, é os óleos essenciais ou, quer dizer, voláteis. As de origem vegetal pode ser o quê? Rosa, jasmim, lírio, são flores em geral, entendeu? Agora, e frutas? Pode ter perfume base de frutas? Sim. Limão, laranja, tangerina, bergamota. E os vegetais são as folhas. Patchouli, eucalipto, violeta. Raízes, tem perfume que tem raiz, madeira, casca, enfim. Vou nem entrar muito em detalhe, quero te mostrar essa aqui. O que é essa imagem que eu estou compartilhando com vocês? Essa imagem, ela chama-se família olfativa. O que seria essa família olfativa? Cada perfume ele tem uma nota olfativa, ou seja, quer dizer que é as famílias verdes. Vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Ó,
Vamos supor, aroma. Aroma pode vir de ervas. Vai ser a parte herbal. Tá aqui no topo, ó. Pode ser amadeiradas. E, ó, são perfumes, normalmente, perfumes masculinos. Gostam muito de usar o cheiro da madeira. Sândalo, cedro. O cedro é uma madeira que era utilizada lá no Egito na hora da realização do embalsamento ali, ó. Ia embalsar o corpo. Abria, colocava lá mirra. Quem não tinha dinheiro, professora? Isso aí é justamente quem não tinha dinheiro. Abria-se ali o corpo do cadáver, retirava as vísceras e colocava sal. Colocava sal e ali dentro colocava cedro. Por quê? Para poder manter o corpo. Então, utilizava-se perfumes desse, como eu comentei, dessa época. Utilizava ele porque não era tão oneroso para fazer isso, porque a mirra era cara. Mas o cedro, como é madeira, não era tanto. Então, quem tinha o menor poder aquisitivo, utilizava cedro para embalsamar os seus entes queridos, tá? Chipres. O que é o chipre? Cítrico. Tudo que é chipre é cítrico, laranja, frutas em geral. O que mais? Existe florais, existe oriental, enfim, ó, conforme eu estou compartilhando. Picantes, que são especiarias, flores, cheiros do mar. Muito interessante, né? Então, o perfume, as famílias olfativas, elas vão de acordo com aquilo que há uma predominância no seu perfume. Cada um, né? Uns gostam, eu gosto mais de cheirinho doce, a base da baunilha, ou seja, a base da especiaria. É como se fosse isso daqui. Perfume, então, é uma combinação de notas, ou seja, pode misturar? Pode, como eu falei, tem perfume que tem 300 notas dentro de um só. Aqui fica de acordo com aquilo que é melhor ao seu olfato. A linha masculina gosta mais da parte amadeirada, linha feminina, floral, cítrico para usar durante o dia, tanto feminino quanto masculino. Fruta é mais feminino, frescor é mais masculino. Mas independente do sexo, é muito aqui o olfato. Mas existe não só um tipo de perfume, existem vários tipos de perfume. Hoje eu vou explicar algo que talvez você entenda a respeito de questão financeira. Por que um perfume brasileiro, um perfume nacional tem às vezes um custo menor do que um perfume importado? Porque existe assim, ó, diferenças entre perfume. Parfum. O que é um parfum? Parfum é um perfume mais concentrado. Ou seja, grande parte da concentração dele, ele tem uma intensa fixação. Se ele tem uma intensa fixação, ou seja, o preço dele é mais elevado. O parfum, a composição dele não vai água. Ou seja, é um tipo de diluente, seja ele o etanol, mas a grande porcentagem dele é o quê? Óleos essenciais. Então, se ele tem óleos essenciais aromáticos, o que quer dizer? Quer dizer que o custo dele é um custo mais alto. É aquele perfume que, se ele for vendido na farmácia, você fala assim, porque tem perfume que é 500, 600 reais e outro é 50. É por causa dessa diferença. É porque não vai água e é porque na concentração dele há uma grande porcentagem do quê? De óleo essencial. Joia? O Eau Parfum, o que muda? Possui também uma concentração de óleos essenciais, só que 10 a 15% ali, depende da linha da empresa que vende, até 8, 18, isso aqui varia muito, tá bom? Só que um parfum, ele dura até 20 horas, ou seja, quase 24 horas na pele. Passou, é aquele que você tem que ter uma forma toda discreta de passar. Se você fizer banho, você mesmo não vai suportar por causa do excesso, tanto de concentração quanto uma questão financeira também, ok? Então, depende do tipo da pele da pessoa. Mesmo sendo um Eau Parfum, ou seja, não é uau, mas é um perfume intermediário, ele tem uma concentração alta de óleos essenciais, só que a pele, quanto mais seca, menos o perfume dura. Como assim? Pele oleosa, ela ajuda na fixação. Então, assim, nós moramos aqui no Sudeste.
Quem mora no Nordeste, se usar o mesmo perfume, a fixação não será tão intensa. Quem mora lá no Sul, onde é um clima mais frio, o perfume vai fixar mais. Por quê? Porque depende do clima e da pele também. Você pode ver que alguém passa perto de você e fala, que perfume maravilhoso, eu quero. Você vai e pergunta o nome. Você vai e compra esse mesmo perfume. Ou seja, você vai lá e indica para o seu cliente. Seu cliente usa, o perfume não é o mesmo. Por quê? Porque nós temos algo que eu vou explicar daqui a pouco na nossa pele, tá? Ó, então, parfum, alta concentração, 20 horas até na pele. Tem uma alta concentração de óleos essenciais. É um de parfum? Não. É um pouco menor a duração, até 8 horas. Dependendo do tipo da pele, deixa bem claro. O Toilette, que é um dos mais utilizados, aquele perfume um pouco mais leve, que é para você passar, por exemplo, durante o dia. Ele é composto normalmente por notas frescas. Ele tem óleos essenciais? Sim, só que é bem menor a porcentagem. Olha lá, é 10%. 4 a 6 horas, já não tem mais. E se a pele da pessoa for seca, dura menos ainda. O clima está quente, menos ainda, tá? E por fim, um dos mais vendidos, que é o que mais se encontra lá na farmácia. Tem farmácias que elas são especializadas ali na parte de perfumaria, tem perfume importado. Outras não, trabalham mais com Dalcolônia. Principalmente por causa do custo. A Dalcolônia ela é bem mais barata. Por quê? É a forma menos concentrada de nota de cabeça. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse perfume aí, ele vem uma alta concentração de álcool, água, possui água na concentração dele. Tem óleo essencial, mas é assim, ó, 5%. Ou seja, aquele perfuminho ali, só para você dar aquele cheirinho ali, acabou. Ele não vai durar lá mais que 2, 3 horas. É coisa pouca, tá bom? Ok? Então aqui, por isso que se tem diferenças de valores de perfume. Porque depende da concentração, depende da concentração dos óleos essenciais que são utilizados, o tipo de pele e a quantidade de horas desse perfume, tá bom? Por isso que tem essa diferença. Aí você pergunta para mim, professora, qual que é a formulação de um perfume? O que tem lá dentro de um perfume? Dentro desse perfume tem notas, tem etanol, que é o que eu comentei com vocês, que é o fixador, tem um umectante, que é o propileno glicol. O que mais? Tem corante, tem perfumes que tem cor, água destilada, benzofenoma, ou seja, são oxidantes que tem que ter lá dentro por causa da degradação da cor do produto. O que isso quer dizer? Se o perfume for colorido, ele é como se fosse um conservante, ele é um oxidante ali, para o perfume não ficar com cara de... Já viu o perfume vencido? Que cor esquisita? Você não tem vontade de pensar em passar. Mas tem perfume que você olha na embalagem e fala, nossa, que lindo! Dá vontade de usar tudo por causa disso. Então, esse BHT, ele está ali por causa da degradação da cor. E o triclosan? O que é o triclosan? É um antibactericida, ou seja, é o DEL. Esse DEL, se você ver lá no teu perfume escrito, ele tem uma função bacteriostática, ou seja, é para evitar a proliferação do quê? De micro-organismos. Principalmente, perfume é um produto de higiene pessoal. Alguns perfumes, ele tem lá esse conservante, principalmente que tem evaporizador, vai evaporar de acordo com o clima. Não pode deixar perfume dentro da bolsa, por quê? Vai ter problema? Vai ter problema. O que é interessante saber? Que a fixação no perfume, ele depende de vários fatores. Como assim, ó? Ele depende da composição que tem na fragrância, da qualidade dessas notas. Ou seja, essa combinação é que esse perfume vai durar mais tempo ou menos tempo na pele. Essa qualidade que a professora está falando é aquela qualidade que diz o seguinte, eu não falei que algumas notas elas são naturais? Então, se é natural, é diferente da fixação sintética. A sintética, ela vai durar menos, só que ela é mais barata. A outra, ela vai durar mais, só que ela é mais cara, por isso que diferencia muito o valor do perfume. A concentração é o percentual ali que eu falei para vocês, dessa concentração do óleo essencial ou ainda da essência. Tipo de pele. Pele oleosa altera, sim, a fragrância do perfume. E como eu mencionei anteriormente, o clima.
Clima interfere muito no perfume, ok? Olha só, a professora fez chamada. E se você não conseguiu assistir a aula online, eu vou colocar lá no grupo daqui a pouco. Assista o vídeo até no final, preencha a atividade e envie para garantir ali a sua presença, ok? Vou falar sobre curiosidade. Uhul! A professora trouxe curiosidade sobre o perfume. Achei muito interessante, lembrei. Eu vou levar que as meninas vão gostar. Ah, meninas não, meninas e meninos. A Alisson vai gostar muito de saber disso. Olha só. Quando alguém fala o nome Almisker, é bem interessante, né? Então, Almisker, para que você saiba, é o nome original de um perfume que dentro dele, o que tem? Ele tem um odor forte, é bem forte ali, esse cheiro do perfume à base de almíscar. Por quê? Porque na composição dele é secretado uma glândula desse cervo. Ou seja, é uma glândula de um animal que é colocado, a secreção da glândula do animal que é colocado dentro do perfume. Uia! Chevet ou chevette é uma secreção também da glândula odorífera do gato selvagem. Uai? Ah, é? Sim. Uma glândula de gato, a substância da glândula dele, ou seja, do hormônio dele, é colocado no perfume. E existe algo chamado âmbar, ou âmbar cinza. Às vezes não vem a palavra cinza, mas está escrito âmbar. Se no seu perfume você for ler lá e tiver esse nome, quer dizer que no seu perfume tem estômago de baleia. Credo, professora? Pois é. Eu não falei para vocês que o perfume pode ser de origem animal, pode ser vegetal, pode ser animal. Então, ó, o animal, estômago de baleia. Só que é uma baleia específica, uma baleia chamada baleia chalote. Essa baleia chalote, ela diz que o estômago dela tem um cheiro muito bom. Não sei, mas se tiver no seu perfume, me avisa depois, viu? Trouxe aqui mais curiosidade. Querem saber? Eu não falei, agora eu estou provando porque que a professora falou desde o início que o óleo, ele é caro. Por quê? Porque o óleo é essencial natural, tá? Não sintético. O essencial, para se fazer 5 toneladas, desculpa, é necessário 5 toneladas de rosa para ter 1 quilograma. Gente, 1 quilograma é muito pouco. 5 toneladas de rosa, você imagina uma plantação inteira. Por isso que o perfume, a essência natural, é extremamente caro. Porque ele não foi produzido de uma hora para outra. O óleo de jasmim natural custa cerca de, olha o valor, quilograma. Agora entenda, a mesma quantidade artificial, R$5. Olha que diferença. Que raiva, né? Agora, 1 quilograma de óleo essencial de jasmim, para se obter a mesma quantidade, sabe quanto que é? Precisa-se exatamente de 1 quilograma de óleo para se obter 8 milhões de flores. Jesus, 8 milhões de flores para ter 1 quilograma. Então, o perfume à base de jasmim, ele é caríssimo, pelo menos o natural. Vamos lá? Olha só. É verdade que o perfume varia de pessoa para pessoa? A resposta é sim. Cada pessoa tem sua própria química. Olha por que eu falei que não adianta você passar um perfume de alguém porque você achou cheiroso. Cada pessoa tem uma química, é baseada no genes, ou seja, tipo de pele, cor de cabelo, até o estilo de vida que a pessoa vive, o ambiente que ela vive, interfere no perfume dela. Só a única coisa que quem tem pele oleosa segura muito mais a fragrância do perfume e quem tem pele seca tem que replicar mais vezes, ok? Então, olha só, hoje falamos o quê? Um pouquinho dos perfumes. Os tipos de perfume, o que são as notas, enfim. Se ficou com alguma dúvida, realize uma leitura aqui na apostila. Hoje nós falamos a respeito do capítulo 14. Se vendo o vídeo, olhando a apostila, ouviu as orientações que a professora trouxe, curiosidade, manda pergunta, coloca lá no grupo que eu estou à disposição de vocês, tá? Próxima aula, vamos dar continuidade falando aí do quê? Da linha masculina, ou seja, cosmético para homens. E lembrando que creminho é coisa de macho, sim, não é? Independente do sexo, é nos cuidarmos, ok? Então, vou estar aguardando vocês, mesmo horário. Aguarde pelas orientações que a escola vai entrar em contato com vocês, se for para voltar no presencial.
essas instruções serão todas no grupo, tá bom? E vou encerrar minha aula dizendo para vocês sobre palavras de gratidão. Eu desafio você a escrever palavras de gratidão ao Senhor, ao seu Deus, a quem você crê, a quem você tem a fé. Faça isso, porque essa é a semana da gratidão por essa mudança aí que está acontecendo, está diminuindo os casos. Peço a Deus que cada vez mais diminua aí pessoas doentes, que esse vírus vem ceifando, tá? Vou interromper o compartilhamento de tela, desejando a vocês um excelente final de semana. Fiquem com Deus. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo e vocês vão fazer o quê? Preencher a atividade e enviar para a professora, para que a gente possa garantir a sua presença e entenda ali a qualidade do aproveitamento do seu curso, ok? Grande beijo, gente. Fiquem com Deus. Até semana que vem.